A mesma comida que te mantinha magro aos 30 começa a te engordar aos 40. Você não mudou nada, come quase igual, talvez até menos. E mesmo assim a barriga cresce, a roupa aperta e a balança sobe sem pedir licença. Como pode a mesma comida fazer dois efeitos opostos em 10 anos? Eu sou o Dr. Rodrigo Neves, médico, e nos últimos anos atendi mais de 10 mil pacientes. E hoje eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém explica. Depois dos 40, o problema quase nunca é o quanto você come. É como o seu corpo passou a tratar essa comida por dentro. E quando você entende isso, a dieta certa fica óbvia, fica até o final, porque o último ponto é o que liga tudo, é onde quase todo mundo erra. Antes de continuar, faz uma coisa por você. Se inscreve no canal, é de graça e garante que você não vai perder a informação séria pro seu corpo. Vamos em frente. Olha que interessante. A maioria das pessoas, quando engorda depois dos 40, faz a mesma coisa. Come menos. Corta o pão, pula o jantar, passa fome e quase sempre dá errado. A pessoa sofre, perde um pouco aqui, recupera tudo e ainda fica mais cansada. Sabe por quê? Porque comer depois dos 40 não é o mesmo jogo de comer aos 20. O seu corpo mudou por dentro. 3 coisas mudaram ao mesmo tempo, em silêncio, e elas conversam entre si. A primeira, você perde músculo todo ano, mesmo sem perceber. A segunda, o seu corpo passa a lidar pior com açúcar e insulina. E a terceira, os seus hormônios que organizam tudo isso começam a cair. Essas 3 coisas não são problemas separados, são o mesmo sistema. E quando você entende como elas se ligam, você para de brigar com a comida e começa a usar a comida a seu favor. Vamos pela primeira peça, porque ela é a base de tudo. O músculo. A partir dos 30 anos, a pessoa que não faz nada começa a perder músculo. Entre 3 a 8% a cada 10 anos. E depois dos 60 isso acelera. É músculo sumindo do seu corpo. Ano após ano, sem dor, sem aviso. E aqui está a parte que muda tudo. O músculo não é só estética, não é só força. O músculo é o maior órgão que queima açúcar do seu corpo. 70 a 80% de todo o açúcar que você come é retirado do sangue pelo músculo. Quer dizer, o músculo é sua esponja de açúcar. Quanto mais músculo ativo, mais a comida vai para dentro do músculo e menos sobra para virar gordura. Quando o músculo some, essa esponja encolhe e o açúcar passa a ter menos para onde ir. Tá vendo onde isso chega? Perder músculo não deixa você só mais fraco, deixa você engordando mais fácil com a mesma comida. E aí entra a comida de verdade, a proteína. Depois dos 40, o seu corpo fica mais surdo para a proteína. Os cientistas chamam isso de resistência anabólica. Significa que a mesma porção de proteína que construía músculo aos 25 já não funciona tão bem aos 50, o corpo escuta menos o sinal. A resposta não é comer menos proteína, é comer mais e melhor. As recomendações para quem está envelhecendo já apontam para mais ou menos 1 a 2 gramas de proteína por quilo por dia, mais do que a regra antiga. Para uma pessoa de 70 quilos, isso é em torno de 140 gramas de proteína no dia. E não adianta jogar tudo no jantar. O corpo aproveita melhor quando você divide uma boa dose de proteína no café, no almoço e no jantar. Na prática, o que isso quer dizer? Ovo no café da manhã, não só pão com café, uma carne, um frango ou peixe de verdade no almoço e proteína também na última refeição. É o oposto do que muita gente faz depois dos 40, que é café com pão de manhã, um almoço fraco e um jantar que é só carboidrato. Esse padrão entrega pouca matéria-prima justo quando o corpo já está mais surdo. O músculo encolhe, a esponja de açúcar diminui e a barriga aparece. Se até aqui você já entendeu uma coisa que não sabia, faz uma gentileza comigo. Se inscreve no canal e deixa o seu like. É de graça e me ajuda a continuar trazendo informação séria sobre o seu corpo. Agora vamos para o segundo ponto. Agora, essa segunda peça, que é onde a maioria das dietas fracassa sem entender o porquê, que é a insulina. Deixa eu explicar de um jeito mais simples. Toda vez que você come, principalmente carboidrato, o açúcar sobe no sangue. Aí o corpo solta um hormônio chamado insulina, que é como um carteiro. A insulina bate na porta do músculo e da célula e fala: abre aí que tem um açúcar para guardar. Quando o corpo é jovem e tem músculo, essa porta abre fácil. O açúcar entra rápido, sai do sangue e está tudo certo. O problema é que com a idade, com o músculo encolhendo, com a gordura na barriga aumentando, essa porta começa a emperrar. O carteiro bate e a porta custa a abrir. Os cientistas chamam isso de resistência à insulina. E o corpo, vendo que o açúcar não está saindo do sangue, faz o quê? Manda mais carteiro, solta mais insulina ainda. E aqui está o detalhe que quase ninguém te conta. Insulina alta o tempo todo é um sinal para o corpo guardar gordura e dificultar queima. Quer dizer, não é só açúcar que engorda, é o estado de insulina alta que ele cria. Você pode estar comendo a mesma quantidade de antes, mas se a porta emperrou, a mesma comida gera muito mais insulina e muito mais gordura guardada, principalmente na barriga.
E preste atenção nessa parte aqui, porque ela tira um peso das suas costas. Estudos mostram que a quantidade de gordura, em especial a gordura da barriga, prevê melhor essa resistência à insulina do que a idade sozinha. Quer dizer, não é simplesmente que você ficou velho, é que o corpo mudou de composição, menos músculo, mais gordura no meio, e isso ao contrário da idade. Você consegue mudar? Então, o que fazer com a comida? Não é cortar carboidrato para sempre, é escolher melhor e dar mais trabalho para ele subir. E aqui entra um herói esquecido, a fibra. A fibra é o que segura o açúcar para ele entrar devagar no sangue, em vez de entrar de uma vez. Quando você come o carboidrato junto com fibra, com proteína e com gorduras boas, o açúcar sobe mais suave, a insulina trabalha menos e você fica satisfeito por mais tempo. A recomendação é em torno de 20 a 25 gramas de fibra por dia e o próprio Guia Alimentar Brasileiro adota esse número. Só que a maioria dos brasileiros come bem menos que isso. Na prática, feijão de verdade, que é uma das maiores fontes de fibra da mesa brasileira, verduras e legumes no almoço e na janta, fruta com casca no lugar do suco e o carboidrato quando comer depois da proteína e da salada, não de barriga vazia. Isso muda completamente como seu corpo recebe a mesma refeição. Agora um ponto que parece óbvio, mas tem uma ciência por trás que vai te surpreender. O ultraprocessado. O ultraprocessado é aquela comida de pacote cheia de nome estranho no rótulo. Biscoito recheado, salgadinho, refrigerante, embutidos, comida pronta de micro-ondas. E aqui não é papo de moral, de comida do bem, comida do mal, é bioquímica. Tem um estudo muito forte feito dentro de um hospital onde os pesquisadores controlaram tudo o que as pessoas comiam. Eles ofereceram à vontade comida de verdade, comida ultraprocessada, com a mesma oferta de calorias na mesa. Resultado, quando a comida era ultraprocessada, as pessoas comeram em média 500 calorias a mais por dia, sem perceber, e ganharam quase 1 quilo em 2 semanas. Comendo o mesmo tipo de oferta, a diferença era só o processamento. Por que isso acontece? O ultraprocessado é desenhado para você comer rápido e parar tarde. Tem pouca fibra, pouca proteína de verdade, é fácil demais de engolir. Ele engana o seu freio da saciedade. E depois dos 40, com a insulina já mais sensível, esse tipo de comida bate ainda mais forte. Uma curiosidade é essa classificação de ultraprocessado que o mundo inteiro usa hoje. Nasceu aqui no Brasil, na Universidade de São Paulo. Deixa eu te contar de uma paciente com os detalhes trocados para preservar a identidade dela. Mulher, 51 anos, chegou no consultório frustrada. Ela me disse uma frase que eu escuto toda semana. Doutor, eu como pouco e não emagreço. E era verdade, ela comia muito pouco, em volume. Mas quando a gente abriu o dia dela, a história mudou. O café era pão branco com café e açúcar. No meio da manhã, um biscoitinho. O almoço era pequeno, quase sem proteína. À tarde, um pacote de bolacha para aguentar o cansaço. E o jantar era de novo carboidrato, porque ela chegava sem energia para cozinhar. Olha o que estava acontecendo no corpo dela. Quase nenhuma proteína. Então o músculo encolhendo ainda mais, pouquíssima fibra. Então o açúcar subindo de supetão. Muito ultraprocessado, então o freio de saciedade quebrando e a fome voltando rápido. Ela não comia muito, ela comia de um jeito que mantinha a insulina alta o dia inteiro e o músculo minguando. O corpo dela estava preso no modo de guardar gordura. A gente não cortou caloria, não passou fome, mas a gente reorganizou o sistema. Colocou a proteína de verdade nas 3 refeições, botou feijão, verduras, frutas, casca para subir essa fibra, trocou o ultraprocessado da tarde por uma fruta com um punhado de castanha e pediu para ela comer o carboidrato no fim da refeição. Não no começo. Em poucas semanas, ela parou de ter aquela fome súbita, a energia voltou e a barriga começou a ceder. Sem comer menos, comendo melhor. E agora o ponto que conecta tudo e é onde quase todo mundo erra: os hormônios. Lembra que eu disse lá no começo que 3 coisas mudam ao mesmo tempo depois dos 40. Músculo, insulina e hormônios. Pois é o hormônio, é o maestro dos outros 2. Na mulher, quando chega a menopausa e o estrogênio cai, o corpo muda o lugar onde guarda a gordura. A gordura que ficava no quadril migra para a barriga. E gordura da barriga, como a gente viu, é justo o que emperra a porta de insulina. Por isso, tanta mulher fala a mesma coisa. Doutor, do nada minha barriga cresceu. Não foi do nada. Foi o hormônio mudando o mapa do corpo. No homem, é a testosterona que cai devagar depois dos 30. E testosterona baixa significa menos músculo e mais gordura. Menos músculo, menos esponja, mais insulina alta. O mesmo ciclo por outra porta. E tem uma personagem que quase ninguém liga à dieta.
É o sono. Dormir mal aumenta a fome, principalmente a fome de doce e de ultraprocessado. E ainda atrapalha a insulina no dia seguinte. Quer dizer, uma noite ruim já começa o dia seguinte com um jogo da comida virada contra você. Por isso, comer bem depois dos 40 não é só o que está no prato, é o músculo, é o hormônio e o sono trabalhando juntos. Tá vendo? Porque cortar caloria sozinha quase nunca resolve. Porque o problema raramente é só a quantidade no prato. É o sistema inteiro que mudou o funcionamento. E a comida certa é a que conserta o sistema, não a que só esvazia o prato. Vamos recapitular rápido aqui em 4 pontos. 1. Você perde músculo todo ano e o músculo é a sua esponja de açúcar. Coma mais proteína, dividida nas 3 refeições. Número 2. A insulina emperra com a idade e a gordura da barriga. Use fibra de verdade, feijão, verdura e frutas com casca e coma o carboidrato no fim da refeição. 3. Ultraprocessados fazem você comer mais sem perceber e bate mais forte depois dos 40. Troca por comida de verdade. Número 4. Hormônio e sono são o maestro de tudo. Sem eles, em ordem, o resto não fecha. Repara no que a gente fez aqui. A gente não contou caloria, não pregou dieta da moda, a gente olhou para a comida como o que ela é de verdade depois dos 40. Uma ferramenta para reorganizar o corpo inteiro. Comida conversa com insulina, insulina conversa com músculo, músculo conversa com os hormônios e tudo isso conversa com sono. É um sistema só. É assim que eu gosto de explicar saúde aqui no canal, pela raiz, não pela proibição. Importante. E eu preciso ser claro, nada disso é receita para você se diagnosticar sozinho, é para você chegar no consultório fazendo a pergunta certa, olhando o sistema, não só a balança. Se isso fez sentido para você, se inscreva no canal, porque o próximo passo natural dessa conversa é o hormônio. Eu vou te mostrar exatamente como seus hormônios comandam o seu metabolismo, a sua barriga e a sua energia depois dos 40. Esse vídeo vai aparecer aqui para você. Te vejo nele.